Você provavelmente já sabe o que é um iceberg. Esse estilo de vídeo se popularizou muito já fazem alguns anos. Mas se você não sabe, um iceberg é um compilado de itens de um determinado tema, como um iceberg de jogos de algum tipo. O interessante é que os itens são separados em camadas, e quanto mais fundo, mais obscuro ou secreto é o item. E hoje nós iremos conferir justamente isso. O gigantesco iceberg dos dois jogos da série Fear and Hunger. Esse iceberg vai ser dividido em duas partes porque ele é gigantesco, tem basicamente 150 itens nessa lista, e nesse primeiro vídeo eu vou falar até a quinta camada. E as outras 5 ficará para a parte 2. Além disso, esse iceberg tem dois quesitos. O primeiro é quão desconhecido é o item, e o segundo é quão perturbador ele é. Não fui eu que fiz o iceberg, mas eu sou a primeira pessoa que está realmente fazendo um vídeo sobre e explicando ele. Então vai Brasil! Então já separe seu lanche, 2 coxinhas com maionese e um copão de coca de preferência, e vamos falar de segredos, easter eggs, teorias e muito mais. A primeira cambada são coisas que não são tão secretas assim. Você provavelmente não deve saber delas se você for um iniciante no jogo. Mas se você já tiver zerado pelo menos uma vez qualquer um dos jogos, você já deve saber disso. De qualquer forma, vamos lá. O final E te deixa com síndrome de estresse pós-traumático. Se você não sabe o final E do jogo, os personagens conseguem sair da masmorra, e você consegue obter ele facilmente. É só ir visitar o Legard e depois é só ir embora, andando pelo mesmo caminho que você entrou. Mas o jogo te diz que você, mesmo tendo saído, sofreu muito com os traumas, e você passou o resto da sua vida tendo pesadelos horríveis à noite. E chegou um ponto onde a sua mente se desintegrou de um jeito que você não sabia se você estava no mundo real ou dentro das masmorras. Orange. Orange é o nome que o criador do jogo, Miro Haverinen, usa online. É como se fosse o nick dele, entende? Ele vem usado esse nome desde sempre, basicamente. E apesar disso, ele é conhecido tanto quanto Miro, tanto quanto Orange. Então você pode chamar ele como quiser. Ele é um finlandês que mora na cidade de Helsinki. Mas não sabemos muito da vida pessoal dele porque ele não se expõe muito mesmo. Happy Paintings. Happy Paintings é a publisher do jogo Fear and Hunger 1 e 2. É basicamente uma empresa criada pelo Miro para profissionalizar o jogo dele. Basicamente é o nome da empresa que a gente vê no começo dos dois jogos. Geralmente publishers são empresas que cuidam do marketing e da divulgação dos jogos. Mas nesse caso, eu acredito que ele fez para deixar mais profissional. Afinal, se aparecesse Orange quando você abrisse o jogo, não ia ter tanta moral assim, já que não ia aparecer de um estúdio. Então, Happy Paintings parece o nome de estúdio. Além disso, ele é bem ativo no Twitter e vive postando updates e coisas de como tá indo, as atualizações do Termina e tudo mais. E inclusive na gravação desse vídeo, ele postou aqui que ele perdeu mais de 100 horas de conteúdo que ele tinha feito de update porque o notebook dele deu problema. Ah, cara, que triste. Leitura é fundamental. Você não sabe, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, existem várias receitas de itens que você só pode descobrir lendo livros. Além de habilidades, magias e tudo mais que você pode aprender, existe uma necessidade de você ler livros para poder ficar mais forte. Até mesmo para salvar o jogo com o livro da iluminação. Então, digamos que Fear and Hunger é uma série de jogos que estimula a leitura. Pergaminhos podem ensinar qualquer magia. Você não sabe, no primeiro Fear and Hunger, você tem vários pergaminhos que você pode encontrar nas prateleiras e estantes de livros. Cada pergaminho corresponde a uma habilidade diferente, ou magia. Então, se você tiver a sorte de encontrar uma delas, você pode ler e aprender sem gastar a Pedra da Alma no Hexen. E todas as skills que tem lá no Hexen estão disponíveis para serem aprendidas lendo os pergaminhos. A única coisa que você precisa é de sorte para encontrá-las, mas algumas são mais fáceis. Então, por exemplo, o pergaminho do espadachim pode te ensinar a habilidade Counter. O pergaminho das artes negras pode te ensinar Black Orb. Ah, e os pergaminhos você pode escolher quem vai aprender as magias. Então, fica a dica. Deuses antigos e deuses novos. No universo de Fear and Hunger, os deuses são fundamentais, tanto para a história quanto para a cultura e os hábitos das pessoas nesse mundo.
Os deuses antigos são a energia da criação primordial. Eles representam conceitos puros e não vieram desta dimensão. Eles surgiram em uma dimensão chamada Matiz Esverdeada. E de lá eles criaram o mundo, os humanos e tudo que conhecemos. Porém, eles ficaram decepcionados com a ganância e a ambição dos humanos, que estavam tentando roubar o poder dos deuses, e acabaram abandonando a humanidade. Com isso, o mundo entrou em caos, e os próprios humanos procuraram uma forma de ascenderem e se tornarem deuses. Eles conseguiram encontrar uma forma, e os que fizeram esse processo se tornaram os novos deuses. Eles são basicamente humanos muito poderosos, mas eu não sei se é certo chamá-los de deuses. Eles realmente conseguem ter muito poder, mas eles não são imortais e nem têm poder suficiente para mudar o mundo como os deuses antigos. Então, eles buscam fervorosamente tentar tomar o poder verdadeiro dos deuses antigos e ficarem tão fortes quanto eles. E é usando essa premissa que os dois jogos acontecem, inclusive. O modo Terror and Starvation. Além da dificuldade padrão no primeiro jogo e o Hard Mode, você tem também o modo Terror and Starvation. Ele é um meio termo. Ele é bem mais difícil, os inimigos dão mais dano, tem mais vida, a escuridão impede mais a sua visão, você consegue fugir menos facilmente de combates, e existem alguns inimigos exclusivos, como Sylvian, você pode lutar contra ela apenas nesse modo, o Enki transformado em um casamento abominável, e o Ragnvalder afetado por uma flor do cérebro, mas eles estão bugados atualmente. Apesar disso tudo, ele não influencia muita coisa, sinceramente. O Hard Mode tem os finais S, mas o Terror and Starvation tem apenas os finais normais, então não sei se vale muito a pena. Além disso, você consegue salvar facilmente e pode recrutar os outros personagens antes deles se transformarem ou morrerem. Kahara rouba de você. Quando você encontra o Kahara na prisão, você pode recrutar ele. Caso você faça, ele vai entrar na sua party e até aí tudo bem. Mas quando você passar de tela e sair para outra fase, uma mensagem vai aparecer dizendo que o Kahara sumiu e que um item está faltando no seu. Ele pode roubar várias coisas, como frascos de curar vida e comida, mas geralmente não é muita coisa. Ele simplesmente rouba você, foge e você fica sem entender nada. Você pode encontrar ele de novo quando você estiver nas minas, e aí você pode se vingar ou perdoar ele e recrutar ele. Mas de toda forma, que cara vagabundo, velho. Just Guard. Tanto no primeiro quanto no segundo jogo, existe uma mecânica onde alguns golpes dos inimigos exigem que você jogue uma moeda. Caso você escolha corretamente, você não vai tomar nada. Mas caso você erre, bom, muita coisa pode acontecer. Você pode morrer, você pode perder membros, ou você pode simplesmente tomar muito dano. Mas você sabia que se você der guard no turno que você for fazer esse arremesso de moeda, você vai instantaneamente passar? Isso mesmo, se você der guard, qualquer golpe que existe que você jogue a moeda vai ser instantaneamente vencido. E você não vai precisar se preocupar com isso. E o jogo vai lhe mostrar a mensagem Just Guard. Apesar disso ser um conhecimento quase comum, o jogo não diz em momento algum que você pode fazer isso. Então, muita gente, inclusive eu, não sabia disso no começo. Então, se você descobriu isso por mim, dá um like aí, vai. Privadas. No primeiro jogo e no segundo, você tem essas privadas que ficam aí pelo mapa. A descrição delas é bem nojenta e por algum motivo o jogo te dá a opção de você pular dentro delas. Caso você faça isso, sei lá por quê, você vai ficar preso em um poço de merda, onde você não vai ter opção nenhuma além de quitar e recomeçar o jogo. Afinal, o que você achou que ia acontecer? Apesar disso ser simples, tem muitos diálogos engraçados que acontecem se você tiver membros de party e conversar com eles quando você tá no poço de merda. Inclusive o Dan racha o bico porque ele acha que ele é muito burro porque ele te seguiu pra esse monte de merda. Impagável. Opções de diálogo da Karen. Eu acredito que isso se refira à habilidade persuadir da Karen, que dá opções extras de diálogo para todos os inimigos que ela for lutar. Isso pode dar até mesmo turnos extras em combate, impedir que o inimigo te ataque, ou até mesmo encerrar o combate na paz, na moralzinha mesmo. Por conta disso, a habilidade dela é muito útil, apesar de não funcionar em todos os inimigos, e destravando novas opções de diálogo, inclusive até opções que dão indícios da lore do jogo.
Domar Amundes. No primeiro jogo, quando você chega nas cavernas, você pode encontrar essa ponte. Se você cruzar ela, essa criatura monstruosa vai vir na sua direção e iniciar um combate. Você pode simplesmente matar, e não é nem um pouco difícil, mas se você, ao invés disso, usar a opção conversar e der carne podre 2 vezes, 2 turnos seguidos, você vai poder encerrar o combate e a Moonless vai virar sua amiguinha e você pode recrutar ela. Além disso, a Moonless consegue atacar 2 vezes por turno, pode comer carne podre e não sofre influência de perder membros. Sendo assim, ela é muito útil como companheira de party. E ela é um doguinho muito fofinho, então, pô, recruta a bichinha. Crow Mauler. Crow Mauler é um inimigo muito poderoso que aparece como um dos primeiros boss que você pode enfrentar no jogo. Ele fica observando o jogador dormir, caso você esteja nesta cama em específico na Sala do Corvo, e se você dormir a primeira vez, não acontecerá nada. A partir da segunda você terá que jogar um cara ou coroa. Se você falhar, ele vai aparecer, iniciar uma boss fight e você não vai conseguir fugir. Então, ou ele morre, ou sua party inteira e você morre. Muito legal. Além disso, ele consegue te perseguir pelos cenários. Se você tiver com Legard na sua party, ele vai se tornar muito agressivo e pode aparecer frequentemente para te perseguir pelo mapa. Dito tudo isso, ele se torna um inimigo bem mais fácil se você souber como jogar contra ele, ou se você tiver com vários membros de equipe ou no late game já. Ele provavelmente foi inspirado no Pyramid Head do Silent Hill, pois ambos são perseguidores que têm uma arma grande, um corpo à mostra, digamos assim, e roupas características. Fear and Hunger Termina. Bom, não sei por que isso está no Iceberg, mas basicamente Fear and Hunger Termina é o segundo jogo da série Fear and Hunger. Ele se passa 352 anos depois do primeiro jogo e conta a história de outros 14 personagens, que acabam indo parar numa cidade e são obrigados a jogar um verdadeiro Jogos Vorazes. O jogo é em escala muito maior que o primeiro, possui muito mais personagens, muito mais inimigos, muito mais armas, itens e a qualidade geral do jogo é melhor. Apesar disso, Fear and Hunger Termina não tem uma atmosfera tão assustadora quanto o primeiro jogo. O que pode ser tudo bem, não sei, depende de você. Comenta aí embaixo o que é que você acha. Pão mofado é seguro e comestível. Como o título diz, não tem muito pra onde correr, é isso mesmo. O pão mofado que você encontra tanto no primeiro quanto no segundo jogo não te dá risco nenhum para sua saúde. Isso mesmo, ele não te dá debuff nenhum, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, então você pode comer eles à vontade. A segunda camada começa a pegar algumas coisas mais diferentes, inclusive inspirações fora do jogo. Então, provavelmente alguma dessas coisas aqui você não deve saber. Vamos lá. Pocket Cat devora crianças. Bom, essa aqui você deve saber, né? O Pocket Cat sequestra crianças e ninguém sabe exatamente o que ele faz com elas, apenas que ele os leva para algum canto para seus próprios fins. Nunca fica exatamente confirmado quais são os planos deles para essas crianças, mas nós sabemos que o objetivo real dele é dar fim nelas, pois fazendo isso ele consegue impedir que as crianças sejam usadas como receptáculos para ascensão, assim como aconteceu no final do primeiro jogo. E quem deu essa missão para ele foi seu próprio criador, Her, o deus da lua, que tem inveja dos humanos e não quer que eles roubem o poder dos deuses. Então, Pocket Cat faz o que foi mandado da própria forma sadística e macabra dele. Pocket Cat no Termina. Olha, eu realmente não sei como isso está na segunda camada de um iceberg, mas basicamente é isso aí, o Pocket Cat está no segundo jogo e ele é também um comerciante. Você pode comprar coisas com ele, principalmente livros, usando cabeças de participantes, ou seja, dos outros 13 personagens que estão no festival. Além disso, um dos participantes se transforma no Pocket Cat, indicando que ele na verdade é uma entidade que possui seu hospedeiro e vive através dele. Almas de boss dão buffs. Isso se refere mais ao primeiro jogo, onde no primeiro jogo você poderia usar pedras da alma e conseguir a alma de vários inimigos únicos e boss dos jogos. A mais famosa provavelmente é a do Crow Mauler, que aumenta seu ataque em 30%.
Então, se você capturar a alma desses boss e usá-la como acessório, você ganharia vários buffs diferentes. Na minha opinião, a melhor delas é a alma do Anjo Branco, que é esse inimigo aqui. Essa alma te dá um turno extra de ataque, sem você precisar ter muita agilidade nem nada, é garantido. Não precisa usar skill, não precisa gastar turno, você começa e já tem um turno extra. Fantástico. Termina se passa depois da Segunda Guerra Mundial. Apesar da história não ser igual, o universo de Fear&Hunger teve 2 guerras mundiais e a segunda acontece pouco tempo antes dos eventos do jogo começarem. Não existe um movimento nazista, genocida e tudo mais nesse universo, mas o equivalente à Alemanha é o exército de Bremen, que é comandado pelo Kaiser, que é o equivalente a um Reich. E o objetivo desse Kaiser era dominar a Europa. Mais em específico, um pequeno país chamado Boêmia, que é o equivalente à República Tcheca no nosso mundo. O jogo começa alguns meses depois da guerra, onde o exército de Bremen já ganhou e dominou Boêmia. Inclusive, depois de dominar a Boêmia, eles assinaram um tratado de paz muito rapidamente, encerrando a guerra e deixando o Kaiser no controle de maior parte da Europa. Miasma. Miasma é uma espada lendária que fica escondida no primeiro jogo. Para você encontrar ela, você precisa de uma chave ou simplesmente destruir essa porta. A chave fica com um Crowmauler, então você precisa matar ele e pegar a chave. Ou então simplesmente destrua essa porta que fica no porão, lá no finalzinho, bem escondido. Ao fazer isso, você vai liberar o acesso e você vai poder conversar com essa espada, que vai contar que ela nasceu para criar o caos, a destruição e tudo mais. Essa é a Miasma. Ela é uma espada muito forte, que inclusive consegue ser a melhor até o mid late game, e não dá tanto trabalho assim de pegar. Mas tem um porém. Se você estiver portando a espada, ou outro membro de equipe estiver portando essa espada, e tiver com a sanidade abaixo de 50, vai acontecer uma cutscene específica onde você pode matar todos os outros companheiros de party. Ou se outra pessoa estiver portando, ela vai se tornar hostil e você pode acabar tendo que lutar contra ela, tendo que arrancar um braço ou inclusive matar a pessoa. Cenas de morte especiais. Em algumas ocasiões, quando você morre para inimigos, ou de algumas formas bem específicas, ao invés de você ter uma tela de Game Over simplesmente com a logo do jogo, você vai acabar desbloqueando uma cena especial, que mostra seu personagem morrendo de uma forma horrível. Essas cenas variam em brutalidade, mas geralmente elas são todas bem perturbadoras. Alguns exemplos são do segundo jogo. Se você morrer para um padre decrépito para o agarrão dele, você será crucificado, suas pernas serão arrancadas e os aldeões vão ficar brincando de cirandinha ao redor de você. No primeiro jogo, bom, o guarda faz uma coisa com você, mas eu não vou citar porque... enfim. Perder todos os membros. Bom, se você perder um braço, você não vai poder usar armas de 2 mãos, nem escudos. Se você perder os 2 braços, você não vai poder usar armas no geral. Se você perder uma perna, você vai andar bem devagar. Se você perder as 2 pernas, você vai ter que rastejar. Mas se você perder todos os membros de alguma forma, você simplesmente não vai conseguir fazer nada nem se mexer. E o jogo vai te dar a simples opção de parar de respirar. Uma curiosidade, se você tiver de Olivia, se você perder os 2 braços, isso já acontece. Legard se colocou nas masmorras. Bom, essa é bem simples. O Legard teve um plano que era se colocar nas masmorras. Ele basicamente fez isso para poder atingir as esferas de todos os deuses novos e imitar todas as almas. Então a tortura da masmorra transformou ele na alma do tormento. O fato dele conquistar o país de Odegaard fez ele se tornar a alma da dominação. A busca por conhecimento e ascensão fez ele se tornar a alma da iluminação. E por aí vai. Ele queria atingir todas essas almas para poder se transformar em um novo deus diferente. Então, ele se colocou na masmorra de propósito para chegar mais perto do seu objetivo. Opções únicas de conversa. Se você conversar com inimigos, na maioria das vezes não vai dar em nada. Mas alguns inimigos, por exemplo, os carniçais e os homens vermelhos, você pode convencê-los de que eles já estão mortos. E isso vai desfazer a magia de necromancia. E isso é muito engraçado, você consegue conversar com eles e eles basicamente vão pensar, pera, eu morri? Você vai dizer, não, você não tá vivo. E ele, ué, e vai morrer.
Crow Mauler te observa enquanto dorme. Quando você dormir nessa cama, você vai ser observado pelo Crow Mauler. Essa cena pode te dar um susto absurdo se for a sua primeira vez jogando. Mas, calma, isso não vai afetar em nada se for a sua primeira vez dormindo nessa cama. Apenas se você errar o coin flip que é adicionado a partir da segunda vez que você tenta dormir. Mas ainda assim, dá um sustinho. RPG Maker. Bom, vocês devem saber, mas o jogo é feito em RPG Maker, que é uma engine geralmente usada para jogos nesse estilo, baseados em combate com turno e diálogos. Muitos jogos de terror já foram feitos usando RPG Maker, muitos deles são ruins, mas tem muitos bons também, e o Fear and Hunger é um desses jogos bons. Mais especificamente, eu acredito que ele usa a versão RPG Maker MV, que é uma mais recente e tem mais funcionalidades. Usar frascos explosivos nas minas. Se você usar frascos explosivos nesses desmoronamentos nas minas para tentar abrir caminho, você vai desabar a mina inteira em cima de você. E você vai ter uma cutscene especial onde seu personagem é soterrado e morre sem ter o que fazer. A Hydra Humana foi inspirada por Junji Ito. Junji Ito é um escritor e mangaka de histórias de terror no Japão. Ele ficou muito conhecido porque as histórias dele têm conceitos muito criativos e até mesmo Lovecraftianos, e os desenhos dele de monstros são muito perfeitos. Olha que bagulho bizarro. Ele consegue realmente criar uma sensação de body horror única, coisa que quase ninguém tinha feito antes. E em uma das suas obras mais famosas, Uzumaki, aparece esse ser, um conglomerado de humanos, parece muito a Hydra. E de fato, essa foi a inspiração por trás da Hydra humana. Você se interessou, eu recomendo que você leia Uzumaki, porque é um mangá muito bom e logo logo ele vai virar anime. O primeiro jogo se passa no século XVI. Bom, apesar da história não ser muito parecida assim, o jogo ainda apresenta uma semelhança muito visível com a nossa era medieval. Inclusive, os avanços tecnológicos e as coisas todas parecem ser do mesmo período. Inclusive, o lance de mercenários, muitas guerras acontecendo nesse período e tudo mais. Mas o contexto do jogo é um pouco diferente. Não é muito focado para a era medieval, e sim com a ascensão de deuses e ciclos e horror Lovecraftiano. A arte antiga do Harvestman. Mas se você não sabe, o Harvestman, a cara dele é baseada em um álbum do Nirvana. Um dos amigos do Miro estava gravando um álbum de música e pediu para que o Miro fizesse uma arte para a capa do álbum. Ele foi inspirado nesse álbum e a forma dele foi basicamente feita quase igual como é no álbum. Então é um detalhe muito interessante saber das inspirações por trás do Miro. Darcy é inspirada na Joana Dark. Bom, o design da Darcy parece ser muito baseado na aparência da Joana Dark, do filme A Mensageira, de 1999. Se você olhar e comparar, eles realmente são bem parecidos. A terceira camada também pega muitas inspirações de fora da gameplay em si, falando de referências e tudo mais. E alguns segredinhos que você provavelmente não deve saber sobre o jogo. Bobs devem ser pisados. Bom, você deve saber, no Termina tem esses inimigos chamados Bobs. Eles são muito chatos, eles conseguem dar 3 golpes por turno e ainda são um tanto resistentes. Mas a parte mais chata deles é que se você tentar interagir, ou vasculhar, ou tentar arrancar a cabeça do corpo, eles vão se erguer de novo e a luta vai começar novamente. A sacada é que se você pisar neles, enquanto eles estão no chão, eles vão morrer de fato e você não vai precisar se preocupar com levar um sustinho. Miasma é inspirada na Soul Edge. Você gosta de jogos de luta, você provavelmente conhece a série Soul Calibur. Nessa série existe uma espada chamada Soul Edge. Ela também é uma espada lendária que foi criada com o intuito de causar caos, destruição, morte e dor. Ambas são muito parecidas e, além de compartilhar o mesmo intuito, elas têm uma aparência quase idêntica e ambas também influenciam o usuário a fazer coisas bizarras, podendo tomar a mente do usuário e transformá-lo em um instrumento de destruição. Com tudo isso dito, fica claro pra mim que realmente o Miasma foi inspirado na Soul Edge, e isso não tem muita questão. Mas de qualquer forma é muito divertido. Marco é uma JoJo reference. Bom, se você não conhece a saga de animes JoJo, você tá perdendo.
É uma série de animes muito boa, que conta com boas lutas e é muito divertido. Tem um humor bem funcional, eu diria. O Marco é muito parecido com um personagem saído direto daquele anime. Falta só ter um stand. Embora essa referência não seja confirmada, não dá pra negar que a aparência é muito idêntica. Culto dos Coelhos. No primeiro jogo existe um culto a Sylvian. Eles se encontram em um bosque e fica um pouco escondido do jogador. Quando você chega lá, eles estão praticando uma grande orgia que não termina nunca. O jogador pode interagir e se ele fizer, você terá uma cena de sexo e seu personagem recuperará todo o seu corpo e mente. Embora não recupere partes do corpo, isso pode ser muito útil para você se livrar de efeitos negativos ou economizar itens de cura. Mas tem um porém, a primeira vez não terá risco algum, mas a partir da segunda você terá que jogar uma moeda. Se você falhar, seu personagem ficará em transe, preso naquela orgia para sempre, perdendo totalmente a sua consciência. E aí você percebe que na verdade esses cultistas estão louvando Sylvian bem mais do que eles realmente gostariam. A maioria deles não gostaria de estar ali, e está simplesmente porque se perdeu em sua devoção. Culto dos Lobos. Ainda no primeiro jogo, existe também o culto dos lobos. Eles são servos de Grogoroth e estão fazendo um banquete canibal logo que você chega nessa parte das minas. É muito fácil o jogador passar por essa parte, caso ele siga o caminho correto pelas minas, descendo pela vila dos moradores das cavernas, de corda até esse lugar. O jogador pode participar do banquete, e caso ele faça, a sua fome será totalmente preenchida, assim como a de qualquer membro de sua party. A primeira vez, novamente, não tem risco. Mas caso você faça a segunda, você também terá que jogar uma moeda. Caso você falhe, você ficará preso em um instinto canibalístico permanentemente, onde você terá um game over, pois seu personagem perdeu a sua consciência, se tornando em nada mais que um animal faminto. Veneno é quebrado. Algo que eu sempre falei desde o meu primeira gameplay de Fear and Hunger 1, foi que os status effects nesse jogo eram muito fortes. Eles conseguiam dar um dano absurdo, que era baseado na vida máxima do alvo, e geralmente esse valor passava de 1000, fazendo com que as lutas ficassem quase triviais, pois você podia apenas ficar dando guard enquanto o inimigo ia morrer queimado ou envenenado. E quando você fundia os dois, aí nem tinha luta, na verdade. Você só ficava olhando o bicho morrer. No Termina, isso ficou, novamente, quebrado do mesmo jeito. Se você acompanhou minha série de Olivia no modo masoquista, você sabe o que eu tô falando. Você consegue ganhar de boss em pouquíssimos turnos, apenas usando um único item. Se eu reclamo disso? Ah, não reclamo não, foi fácil pra mim, tô de boas. Kahara tem uma alma gêmea. Se você não sabe, o Kahara, o nosso querido Agostinho, não é solteiro. Ele tem um relacionamento há muito tempo com uma prostituta chamada Celeste. Infelizmente, devido à pobreza, ela é basicamente obrigada a trabalhar em um bordel. Mas apesar disso, ela conseguiu encontrar um pouco de felicidade nos braços de Kahara. Ambos se amam, e o fruto desse amor provavelmente é o filho de Kahara, já que Celeste está grávida quando os eventos do jogo começam, e é um dos principais motivos e motivações do Kahara para ir até as masmorras. Crowmauler era um capitão no exército de Rondon. Se você não sabe, Crowmauler já foi um humano. Seu nome era Rudmer. Ele era um capitão no exército de Rondon e aceitou a posição de governar as masmorras de Fear and Hunger. Logo ele se arrependeu, pois ele percebeu que não conseguiria purificar aquelas masmorras. E cada vez mais ele era influenciado pela escuridão, que o transformava em algo diferente. Desesperado, ele mandou uma carta para seu irmão, chamado Sir Serial. Ele foi mandado, junto com o Ludwig, também conhecido como Buckman, o Seymour e a Jean. E essa é a história do príncipe e por que ele está nas masmorras. Ragnvalder é inspirado pelo Guts. Bom, eu até já fiz um vídeo sobre isso, um short na verdade, que mostrava algumas semelhanças entre Berserk e Fear and Hunger. Ragnvalder é uma delas. Ele é muito parecido com Guts. Ambos são guerreiros não ortodoxos, brutamontes, que buscam vingança porque perderam ou foram traumatizados de maneira gravemente por um indivíduo, buscando exterminar todo o mal existente daqui pra frente. Embora seja muito semelhante, o criador disse que sim, teve algumas inspirações em Berserk, mas que gosta de considerar
que o caminho que a história tomou não foi inspirado por ele, e sim foi algo apenas que se tornou parecido, digamos. Legarde é inspirado por Griffith. Bom, essa aqui também vocês devem saber, além da aparência deles, ambos são mercenários, capitães de um exército de mercenários, na verdade. Ambos querem mudar o mundo para melhor e percebem que a existência de reis corruptos impede o seu processo. Então eles buscam ascender, mostrando seu renome a algum império até que eles possam se tornar independentes. As inspirações são claras aqui, mas como o próprio criador disse, não vamos nos basear só nisso. A diferença maior é que Legarde sempre soube que ele teria que ascender e se tornar um deus. Griffith acabou descobrindo isso depois. E Legarde possui bons planos e se sente realmente mal por ter sacrificado muitas pessoas para obter seus objetivos, mas justifica isso como sendo o bem maior. Legarde ia sendo um personagem jogável. Isso mesmo. No desenvolvimento do jogo, Miro pretendia que o Legarde fosse uma classe de personagem. Não se sabe qual era o nome dessa classe, mas ele seria um personagem jogável. Inclusive, se você procurar nos arquivos do jogo, as animações dele cometendo suicídio e sendo torturado pelo Trorto estão lá. Coisas que somente os jogadores têm. Então, de fato, ele chegou e até mesmo começou a desenhar e a programar o Legarde como sendo um personagem jogável. Mas, acredito que por motivos da história, ele acabou deixando isso de lado. Dungeon Knights. Dungeon Knights é um modo secreto do primeiro Fear and Hunger. E é um modo totalmente diferente do esperado. Ele é, na verdade, um date simulator se passando com os personagens da masmorra de Fear and Hunger. Isso mesmo. A história é que você está em uma escola e você tem 5 dias para encontrar um parceiro para o baile que vai acontecer. Para isso você precisa formar 5 corações com algum dos personagens e convidá-los para o baile. E a forma de fazer isso é, bom, se aventurando nas masmorras, conseguindo presentes e sendo charmoso. Esse modo com certeza vai aparecer aqui no canal em breve em uma série, mas até lá eu só posso dizer que é muito divertido. Sacrificar Buckman. Quando você encontra Trortor pela primeira vez, ao invés de lutar contra ele, você pode usar a opção de conversar e dizer que tem uma ideia de onde tem uma pessoa que ele está procurando. O seu personagem levará Trortor até o Buckman e ele será capturado e torturado por ele. Trortor ficará muito feliz com a sua ajuda, lhe dará a chave das celas e você poderá continuar normalmente. Ele não irá lhe atacar, se tornará seu amiguinho. E você ainda pode continuar isso e entregar outra pessoa, a Jean. Mas cuidado, pois se você fizer isso e falar com o Sir Seymour, ele vai ficar puto e vai tentar te matar. Então, é isto. The Void. O vazio é uma área que você consegue chegar no final do jogo depois de sentar no trono da ascensão dos novos deuses. Todos os novos deuses já passaram por esse lugar, pois é aqui onde os deuses antigos surgiram. Eles vieram de uma localização chamada Matiz Esverdeada. A sensação é como se fosse uma dimensão paralela diferente de onde o mundo se passa. E por isso, embora o lugar pareça muito com a Lua e tenha alguma relação com Ré, aparentemente não é, já que não são nem a mesma dimensão. Mas Ré também veio desse lugar. Não se sabe muito sobre isso, mas esse lugar também é habitado por seres reptilianos gigantes, que aparentam ser animais que viveram antes dos humanos e que também ascenderam. Sendo assim, a humanidade não foi a primeira coisa a pisar na Terra. Na quarta camada, as coisas começam a ficar um pouco mais perturbadoras, onde teremos algumas menções bem pesadas, digamos assim. Então, se preparem e vamos lá. Matar o Deus das Profundezas. No primeiro jogo, um dos grandes objetivos para conseguir o final verdadeiro, o final A, é destruir os 3 corações do Deus das Profundezas. Quando você faz isso, você escuta um grito que ecoa por toda a masmorra. E a partir desse momento, você matou o Deus das Profundezas, um deus antigo que estava materializado e seu corpo estava fundido à masmorra, sendo ele o responsável pelos padrões estarem sempre trocando na masmorra, sendo usado para confundir todos os novos prisioneiros que chegavam ou visitantes. Com ele morto, você pode abrir caminho e entrar
dentro de seu corpo em um lugar chamado Coração da Escuridão, onde lá você conseguirá o final A. Legarde não fez nada errado. Essa é uma referência ao debate que existe com Griffith no Berserk, onde alguns argumentam que ele não fez nada de errado. Bom, quanto a isso, eu discordo totalmente, e a maioria da comunidade também discorda. Afinal, o argumento principal usado é que ele criou Falconia, uma cidade que consegue dar apoio para muitas pessoas. Isso muito se baseia numa ideia chamada consequencialismo, onde apenas os resultados das ações definem se elas são boas ou ruins. Então, se você tiver uma escolha moralmente ruim, que possa ser vista até mesmo como perturbadora ou macabra, se for para ajudar, e se essa sua escolha tiver ajudado muita gente no futuro, mais do que você conseguiu causar danos, então você não fez nada errado. Mas bem, nós sabemos que não é assim que funciona. Com Legarde, basicamente, há uma pequena diferença, já que Legarde realmente parece fazer isso pelo povo, e não apenas por seus interesses pessoais. E parece realmente se sentir muito mal por todas as pessoas que tiveram que morrer para ele chegar onde está. Mas ainda assim, ele não é nenhum inocente. Kahara foi abusado. Bom, a partir daqui o iceberg toma um rumo mais perturbador, onde terão menções a coisas bem bizarras, digamos. E uma delas é que Kahara, enquanto não fica totalmente claro, foi capturado pelos guardas e por isso você encontra ele na prisão. Se você sabe, quando você é capturado pelos guardas e levado para as prisões, você é abusado por eles. Inclusive, existe uma fala onde o Kahara mesmo pergunta se alguma vez você já foi capturado pelos guardas. Então, isso torna tudo bem mais perturbador e sinistro. Tanto é que ele parece ter um certo medo dessas criaturas. Calígula. Calígula é um dos participantes do festival Termina que acontece no segundo jogo. Ele é um mafioso e é conhecido por ser um homem muito cruel, chamado até mesmo de Conde Drácula por causa da sua aparência cadavérica e seus métodos brutais. Ele é um dos poucos participantes que vai atrás dos outros para tentar caçá-los e matá-los, tentando vencer o festival, sendo o último sobrevivente. Além disso, ele persegue Marco, Henrik, Levi e até mesmo tem uma cena onde ele tenta abusar da Bella, caso ela tente dormir na mansão do prefeito. Sendo assim, esse cara não é boa coisa, então é isto. Nashara é um nihilista. O nihilismo é uma filosofia que rejeita conceitos geralmente aceitados da existência humana, assim como verdade, conhecimento, moral, valores. Em algumas posições, existe o pensamento de que os valores humanos não têm fundação, que a vida não tem sentido, que o conhecimento é impossível, ou que algumas entidades não existem ou são sem sentido também. Bom, o Nashara é um nihilista. Pelas falas dele dá pra ver isso claramente. Inclusive, o culto que ele criou com os magos amarelos segue bastante essa premissa, de destruir os valores acima e a oposição da afirmação de vida. Abuso. Bom, no iceberg a palavra usada foi outra, mas bem, é isto. Isso se refere ao fato que, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, existem cenas de violência sexual. No primeiro jogo, inclusive, o primeiro inimigo que você pode encontrar é o guarda. E se você lutar contra ele, existe uma possibilidade de, quando você morrer, você ser levado para uma cela, onde ele irá, bom, fazer coisas com você. Após isso, seu personagem acordará vivo, mas ele estará sem as duas pernas e terá que lutar para sobreviver em um ambiente hostil cercado por guardas. Ainda no primeiro jogo existe o Harvestman, que é um inimigo que, bom, se você morrer para ele, ele extrai as suas genitais, digamos, e não é muito legal. No segundo jogo eles deram uma amenizada, não tem tantas cenas assim. Existe apenas um inimigo que eu consigo pensar, que é o Gênio. Se você falhar o golpe dele, bom, você vai morrer e ele vai enfiar um braço dentro de você. É um jeito simples de dizer. E como eu mencionei antes, o Calígula também tenta, mas ele não consegue. E não existe cena para isso. O sobrenome do Enki é Ankaria. No primeiro jogo a gente não sabe o sobrenome de muita gente, inclusive a gente não sabe o do Enki, mas no Termina, o Enki ainda está vivo. Isso mesmo. De acordo com o final S dele, ele não ascendeu a um novo deus, mas sim alcançou a iluminação, que lhe deu uma longevidade extrema.
Então, basicamente, ele consegue estar vivo até mesmo nos eventos do Termina, e ele escreveu as Bíblias de Pele dos Deuses. Nessas Bíblias, ele assina com seu nome completo, Enki Ankarian. Perkel é o diabo. Eu não sei por que tá escrito desse jeito, eu acho que o nome certo seria Perkel é um demônio, mas tudo bem. O que acontece? Perkel vocês devem conhecer, é esse inimigo aqui, que organiza o festival junto com Her, o deus da lua. Mas quando você ganha o festival e chega lá na torre, ele revela que na verdade ele não serve a Her, ele serve a outro deus chamado de Sulfur. Sulfur é uma metade de Almer que quando acendeu, o jogou nas profundezas do que ele chama de Poços Sulfúricos, que é como se fosse o inferno. Ele é a versão do ódio, da raiva e da vingança de Almer, que foi criado quando ele acendeu, se dividindo em dois. Ele é claramente uma referência ao diabo, e Perkel é um servo dele, então ele seria um demônio. Além disso, ele oferece ao jogador a chance de se juntar ao culto. Outros membros do culto que você talvez não saiba são Needles e Stitches. Ambos fizeram parte desse culto, e você pode encontrar alguns outros membros na cidade. O antigo grupo de exploradores. Olha, eu não entendi o que tá escrito direito, tipo, tá muito vago, ele só diz isso, mas não se refere a coisa nenhuma. Eu tenho duas teorias. A primeira é de um livro chamado The Last Frontier, que é um livro acadêmico que você encontra no Termina e fala de explorações que foram feitas ao continente da Vinlândia. A Vinlândia é baseada no nosso mundo, que era como era chamada as Américas, na época das grandes navegações, mas nesse universo, a Vinlândia é considerado um país completamente bizarro e tem esse nome porque é chamado de a Terra do Vinho. O motivo desse nome é porque você precisava de uma quantidade gigantesca de vinho para limpar as memórias daquela terra e dos horrores que lá estavam. Então, apesar de todos saberem que existe o continente da Vinlândia, ninguém se arrisca a ir lá, porque é uma terra amaldiçoada. E a minha segunda teoria é que no minigame do Nash Hará, quando você tá na intro dele, ele encontra os restos de dos antigos exploradores que visitavam as masmorras de Fear and Hunger. E você até é perseguido por um deles transformado em monstro. Bom, a minha opinião é uma dessas, eu não entendi direito. Os caras botaram muito vago. Existem vários Crow Maulers. Esse aqui é interessante, inclusive já me foi feita essa pergunta, pois naquele vídeo interativo, né, do jogo que eu fiz, existe um Crow Mauler. E teoricamente não deveria existir porque ele morre no primeiro jogo, né? Ah, aí que você se engana. O Crow Mauler não é uma entidade única. Inclusive, no primeiro jogo você tem duas formas de encontrar um Crow Mauler. A primeira é o que te persegue, e a segunda é um Crow Mauler de duas cabeças. Isso mesmo. Quando você está dentro do Deus das Profundezas, o Crow Mauler vai ter uma chance de te matar. Ele é igual ao Crow Mauler comum, só que ele tem duas habilidades PEC, que conseguem te matar instantaneamente, e você tem que cegar as duas, ou então você corre risco de morte. Além disso, no meu minigame existe também um Crow Mauler. E eu não inventei isso, isso realmente está na história do Oza. Então, provavelmente aquele não é um Crow Mauler, é sim outra pessoa que foi transformada. Então eles são diferentes. Inclusive também tem os Ghoul Maulers do segundo jogo. Então, não é específico, mas eles parecem servir ao deus das profundezas e posteriormente a deusa do medo e da fome. Hagvalder e Legard brigando. Outra bem interessante. Se você resgatar o Legard e tiver com Hagvalder na sua party, sem ser seu personagem principal, quando vocês chegarem a Maabre, o Hagvalder vai perceber que existe algo de errado e que o Legard está manipulando e mentindo sobre sua amnésia. Ele é o único personagem que percebe a mentira do Legard, e quando isso acontece, ele se torna hostil e briga com o Legard, matando ele se o jogador não interferir. Então você tem a opção de apenas assistir, você pode parar o Hagvalder, mas no fim das contas, um dos dois vai ter que morrer. E se você tiver com a Darcy e o Legard morrer, a Darcy também vai ficar muito irritada e se tornará hostil. Mas você pode conversar com ela para ela não lutar contra você e você não precisar matá-la. Mas ela irá embora da sua party. Então tome cuidado. A garota é uma semideusa. É isso aí. A garota é filha do Legard, que é um humano
porém um humano que tem muitas profecias, deve ser um humano especial, e Nilvan, que é uma deusa nova. Sendo assim, ela tem a alma antiga, que é uma alma que é capaz de ascender, e isso fez dela o objeto principal para os objetivos de Nilvan, onde ela poderia ascender e se tornar uma deusa antiga, assim como Almer fez. E no final lá do primeiro jogo isso realmente se torna verdade, e a alma antiga dela consegue absorver a alma do deus das profundezas, e ela ascende e se torna a deusa do medo e da fome. Henrik e a referência ao King Arthur. Bom, na verdade isso é uma referência ao filme Monty Python, isso mesmo. Se você nunca assistiu Monty Python em busca do cálice sagrado, vá assistir. É um filme medieval, comédia que é muito bom e é impagável. Quando você tá lutando contra o Henrik, na forma de humano, você arrancar um dos braços dele, ele vai fazer uma referência dizendo: ah, isso é só uma feridinha. Que é exatamente o que o Cavaleiro Negro fala quando ele perde um braço pro Rei Arthur durante aquela cena. Adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. Inclusive vai estar aí na tela, muito bom. Então é apenas uma referência leve, mas muito divertida. Carrara entrou na masmorra para cuidar da sua alma gêmea. Bom, eu já mencionei a Celeste, e falei que ela era um dos principais motivos para o Carrara entrar na masmorra. O que acontece é, existia uma recompensa muito grande para qualquer pessoa que resgatasse o Legard das masmorras. Essa recompensa era tão grande que ele poderia simplesmente pegar esse dinheiro e fugir com Celeste e dar uma boa vida para ele e a sua criança. O que ele não esperava é que acontecesse tudo o que aconteceu e que aquelas masmorras fossem amaldiçoadas. Mas de qualquer forma, ele entrou por um bom motivo, querendo ser o último trabalho dele antes dele começar a viver uma vida honesta. Mas porra, tinha que ser esse trabalho, cara, não tinha outra missão, meu Deus. Na quinta camada continuamos com o tema da passada, porém com algumas coisas mais difíceis de você saber apenas jogando os jogos. E muitas coisas aqui você pode até mesmo ter deixado passar. Ragnvalder fala sueco. No Dungeon Knights, a primeira vez que você conversa com Ragnvalder, ele vai falar essa frase. Basicamente é Reis, Hurmadu. E bom, é sueco. Eu não sou fluente em sueco, então me perdoe. Mas basicamente significa Olá, como vai? Isso faz sentido porque Odegaard é baseado nos países mais ao norte da Europa, como a Islândia, a Suécia, a Dinamarca, entre outros, que também compartilhavam da cultura viking. Sendo Odegaard e Ragnvalder uma referência direta aos nórdicos daquela época. Então, bem, é uma referência, mas é bem legal até. Faz sentido eles falarem em sueco. Darcy é uma virgem. Quando você vai fazer o casamento de carne com a Darcy, ela fala que é bom que você tome cuidado, pois é a primeira vez dela fazendo isso. O que faz sentido, já que ela era uma cavaleira sagrada, e celibato fazia parte das regras daquela época para paladinos como ela. Além disso, a Darcy não parece a pessoa mais sociável do mundo também, né? A única coisa que ela se importava era com o Legard, e ele nunca deu uma chance para ela. Que tristeza, hein, amiga? Termina foi adiado. Bom, se você não sabe, o Firehunger Termina era para ser lançado em 2020, isso mesmo. Porém, o Miro deve ter chutado muito para cima a bola dele, porque não estava nem perto de ficar pronto em 2020. Ele tinha um trailer já que ele lançou, mostrando como o jogo estava ficando, e realmente estava muito bom. Porém, o jogo só foi ser lançado basicamente agora em 2023. O jogo foi oficialmente lançado em dezembro de 2022 e ainda teve alguns patches de correção depois disso. Então passaram mais ou menos 3 anos depois do adiamento para o jogo ficar realmente pronto. Então até hoje em dia ele brinca falando que ele não é muito bom com datas e deadlines para entregar as coisas, mas a gente perdoa porque o jogo é muito bom e saiu perfeitamente. Nashará é explodido. Bom, Nashará você já deve conhecer, esse maluco chato, arrogante e nihilista que eu mencionei anteriormente. Se você recrutar ele no primeiro jogo e for até o final B, onde você não tem a garota e você chega no coração da escuridão, você encontrará Grogoroth. Nesse momento, Nashará começará a xingar o deus, provocá-lo e rapidamente ele é explodido. Com um único olhar, Rastros de Grogoroth, que não é nem a versão mais poderosa dele, consegue eliminar o Nashará, que é literalmente imortal. E é claro, ele não morre, mas ele fica muito ferido. E essa cena é muito engraçada.
Oza tem o Nashará. É isso mesmo. O Nashará não morreu, como eu mencionei anteriormente, mas sim ele ficou enterrado nas masmorras de Fienhanger, preso por muitos e muitos séculos. O Oza foi visitar as masmorras, como é mostrado no minigame dele, que eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal, porém o meu final é diferente. No final original, quando você desce até o templo antigo, você encontra a cabeça decepada do Nashará totalmente queimado. E assim o Oza tem o mestre dele, já que ele é um mago amarelo, e o Nashará é o criador do culto dos magos amarelos. Então eles se beneficiam num estilo meio Lord Sith, onde ele controla o Oza, mas o Oza também consegue muita experiência e poder só de ter o Nashará. Dan tem 2 nomes. Olha, essa aqui é meio marmelada, porque é basicamente o seguinte: o Dan também se chama Daniel. Sim, Dan é um apelido e Daniel é o nome certo, né? A mãe dele chama ele de Dan e o pai dele chama ele de Daniel, então é basicamente isso. E tem uma conversa com ele onde ele diz que, não, você tem que descobrir qual que é o meu nome verdadeiro. É só isso, esse item da lista. Mas, eu vou fazer melhor. Eu vou lhe dar algumas coisas que você provavelmente não sabia e que poderiam estar sozinhas como itens aqui nesse iceberg. Então esse vai ser o mega compilado do Dan. Primeiro, o Dan foi claramente inspirado no Daniel Dankovsky, jogo Pathologic. Os dois são médicos com 2 nomes que compartilham uma origem chamada Daniel e estão indo para uma cidade obscura, mesmo sem ter um objetivo claro lá, mas acabam descobrindo uma doença misteriosa. Os jogos também têm grandes similaridades, sendo um jogo de survival horror não tradicional, com ênfase em tempo e fome. Mas o Miro falou que nunca jogou Pathologic e que não era referência quando estava fazendo Dan. Aí eu já não sei. Outra coisa é que o Dan tem muito interesse em mixologia e ele é um bartender também. Isso mesmo. Se você levar ele pro Evil Bop, o Dan vai servir bebidas para todo mundo. Menos pra Marina. Quando a Marina pede, ele vai dizer que ela não tem idade para isso. Ela vai dizer que tem idade sim. E disse até que já tomou vodka de uma lixeira. O Dan responde que não vai dar a bebida para ela sem ver nenhum documento oficial. Ele oferece leite ao invés disso. E a Marina reclama e diz que ela deveria vasculhar as latas de lixo atrás de vodka de novo. Hagenwalder é o cara que mata Legard na cela. Olha, isso aqui não é verdade. Como assim? O Legard é morto na cela dele. Se você chegar atrasado pra resgatar ele morre, né? Vocês devem saber. Mas não é o Hagenwalder que mata ele. Quem mata ele são sacerdotes que sacrificam ele em nome de alguma divindade. Já que ele é um humano especial, qualquer sacrifício feito a um deus vai aumentar muito a afinidade. Talvez valha, sei lá, sacrificar 10 pessoas seja o mesmo que sacrificar o Legard. Então, possivelmente é isso. Mas é dito realmente e confirmado que ele morre para sacerdote e não para o Hagenwalder. Embora, se você estiver jogando como Hagenwalder, você possa sim matar ele. O verdadeiro Grogoroth não foi visto. Ah, mas como assim? No final B tem um Grogoroth lá, ó. Ele até mata a gente. Bom, esse não é o Grogoroth de verdade. Isso que nós estamos vendo são os rastas de Grogoroth. Quando ele deixou a humanidade, assim como os outros deuses antigos, a humanidade ainda acreditava e louvava ele de qualquer forma. O que acontece é que essa versão é na verdade uma materialização física baseada na forma como os humanos enxergam Grogoroth. Essa aparência é a aparência que ele é descrito e acreditado por todas as pessoas comumente. Ele na verdade é apenas um vestígio do verdadeiro poder de Grogoroth, que não está mais nem nesse mundo. E mesmo assim, sendo apenas um resquício do seu poder, é impossível ganhar dele em um combate, mostrando o poder verdadeiro dos deuses antigos. Buckman é um Lorde. Isso mesmo, Buckman é na verdade um príncipe do reino de Rondo. E o que ele está fazendo na masmorra, você deve estar se perguntando? Bom, o rei o comandou, junto com alguns outros cavaleiros, para ir resgatar o capitão Rudmer, que se tornou o Crowmauler. Não se sabe exatamente o porquê que o Buckman aceitou e se tornou líder, já que ele não sabe nem segurar uma espada direito, mas na verdade eles encontraram sim o Crowmauler e foi por causa dele que eles se separaram. Eles conseguiram fugir da criatura
mas cada um foi para o seu lado. E é por isso que no jogo você deve juntar eles de novo. Prihriv é baseado na República Tcheca. Bom, novamente o nome tá meio vago demais, mas basicamente Prihriv foi baseado na cidade de Praga, que fica na República Tcheca. Inclusive, nos arquivos do jogo, as fotos da cidade de Prihriv estão marcadas como Praga. E além disso, o próprio Miro confirmou que a arquitetura e os visuais de Prihriv são baseados em Praga. Pelo menos em partes. E por isso que esses nomes de arquivos têm esse formato. Mas é claro, Miro nunca planejou realmente colocar o nome da cidade de Praga. Então, Prihriv foi parecido. Sangramento anal. Existe um status negativo no primeiro jogo que se chama sangramento anal. É um efeito incurável que você só pode remover se você fizer um casamento de carne ou sacrificando a garota, que eu falarei mais pra frente. Esse efeito é colocado em você quando você é abusado por algum dos guardas e você provavelmente vai estar sem as pernas também. Esse efeito faz com que você fique sangrando e que saia uma mensagem dizendo que tem sangue saindo da sua bunda frequentemente. Isso vai lhe causando dano e você basicamente tem uma corrida contra o tempo para poder não morrer para isso. Estilhaços de vidro. Esse aqui é um dos meus favoritos, essa aqui é a minha técnica característica. Estilhaços de vidro são um item no segundo jogo de Fear and Hunger, que é o Termina, e podem ser usados para você jogar na cara dos inimigos, e caso você acerte, tem uma boa chance de cegar o alvo, fazendo com que ele reduza a precisão dos golpes todos. Isso mesmo, você jogar vidro na cara de algum dos inimigos, muito provavelmente eles não vão acertar a maioria dos golpes. Isso pode fazer toda a diferença em lutas contra, por exemplo, o Death Mask e até mesmo Needles. Então, é muito bom e é um item muito fácil de encontrar. Inclusive, ele foi até nerfado porque ele era muito forte. E ainda continua muito forte, mas ele era ainda mais. A garota por uma Claymore. Bom, no primeiro jogo você pode resgatar a garotinha, e quando você chega nas minas, você vai encontrar o Pocket Cat. Uma das coisas mais comuns que as pessoas fazem é trocar a garota por uma Claymore, que é uma arma que é imediatamente mais forte do que as que você tem disponíveis até esse momento. E se você não tiver muito conhecimento de como conseguir as outras armas, ela pode ser uma espada que você carregará até o final do jogo. Sendo assim, eu nunca sou a favor de entregar a garota, eu nunca entrego pra ninguém, eu não gosto do Pocket Cat, mas é isso. A Claymore é uma espada que consegue dar um dano muito alto, mas ela não chega nem no top 5 das melhores espadas do jogo. Sendo assim, ela é mais uma solução imediata do que uma conquista duradoura, já que até mesmo a miasma, que é uma arma de uma mão, é melhor para você. Darcy ama Legard. Bom, isso aqui é meio óbvio, né? A Darcy literalmente faz tudo pelo Legard. Ela fica completamente encantada com ele desde que eles se conheceram, e desde então ela se tornou seu braço direito. Lembrando muito a relação que a Casca tinha com o Griffith antes de... bom, disso ali. E basicamente é isso. Ela inclusive entra na masmorra, despreparada, sozinha, para resgatar o Legard. Tamanha a tolice que o amor dela a levou a fazer. Cahara é canonicamente bissexual. Quando você vai fazer um casamento de carne com um Cahara, que envolve, obviamente, sexo, ele comenta que não é a primeira vez que ele se deita com um homem, e que inclusive faz algum tempo, mas que não é nada raro pra ele, inclusive. Isso combina com o personagem, já que ele sempre levou um estilo de vida mais aventuroso e livre, afinal a alma dele é a alma perpétua, a alma que busca liberdade de tudo, de moral, de imposições que a sociedade coloca nele e de velhos estigmas e coisas do tipo. Sendo assim, Cahara é canonicamente bissexual mesmo. Faixas de música do Chile. O Chile é um produtor musical que ajudou o Miro com algumas músicas. Enquanto o Miro fez basicamente todos os 2 jogos sozinho, do zero, ele teve a ajuda do Chile para algumas músicas que foram feitas justamente para o jogo. E a minha favorita e a mais famosa dela vai estar tocando aí, que é basicamente a música do Prihriv Bop. Essas músicas são incríveis e combinam perfeitamente com a temática e trazem realmente algo de novo e inovador para o jogo. Sempre que eu escuto elas eu fico muito feliz. Principalmente essa que tá tocando. Meu Deus, que música gostosinha.
Inclusive me perguntaram no Discord, quase me mataram porque eu demorei pra responder, que essa era a música que os caras estavam procurando. Olha só que legal. E bom, esta foi a primeira parte do iceberg. Foi complicado. Aqui nós falamos de 75 itens, tanto do primeiro quanto do segundo jogo. Gostaria de agradecer muito quem acompanhou até aqui, e vou deixar esse presentão de vídeo de mais de 1 hora que eu tô editando agora, para vocês se divertirem muito e ficarem ansiosos para a parte 2. Então, se você assistiu até aqui, se inscreva, deixe seu like. Se você quiser me ajudar no Apoia-se, tem um link aí na descrição. E eu agradeço muito a todos vocês. Logo, logo estaremos batendo a meta aí de 4.000 inscritos. E eu estou extremamente feliz com isso e estou querendo me dedicar cada vez mais para fazer essa comunidade crescer. Então, no mais, logo logo devo estar postando a parte 2 e você não pode perder. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Falou!